Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz. Aqui, pastor Ilmar Sattler César. Falamos a ADEF, aqui de Caldas da Rainha, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, pelo Centro de Excelência da Educação Cristã e pelo Seminário Teológico Bereshit. Estamos tratando, meus queridos irmãos, neste nosso áudio, nosso vídeo, sobre um estudo especial sobre tronos. Tronos. Muitas pessoas indagam, né? Quantos tronos nós temos nos céus. Jesus à direita, à destra do trono de Deus. E vamos então dar uma passada nesse assunto, focando o Velho e o Novo Testamento e a palavra no original. Começamos então pelo trono no Novo Testamento, porque a palavra trono já é a palavra transliterada do grego. Tronos é palavra grega, que passou direto para o português. Significa assento nobre, trono, cadeira com escabelo, lugar de colocar os pés. Né? A palavra tronos, no grego, lembrando que não aparece trono, porque a declinação grega aqui, a segunda declinação é temas em si, sigma. Então, ela termina com S. Tronos no grego aparece 61 vezes no Novo Testamento, sendo que dessas a maioria está em Apocalipse. 46 ocorrências em Apocalipse. Depois temos mais 15 no restante do Novo Testamento, né? Nos outros 26 livros, já que são 27. Nos Evangelhos temos 8 citações, em Atos 2 e nas Paulinas 5. A primeira ocorrência nós temos em Mateus 5,34, trono de Deus. Depois aparecem mais algumas ocorrências em Mateus, falando do trono da sua glória, o Filho do Homem quando vier no trono da sua glória, trono do julgamento das nações, lá em Mateus 25. Os discípulos estarão sentados sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos, Mateus 19, Lucas 22. Trono de Deus em Mateus 23, 22, para se alguém jurar pelo trono de Deus. Trono de Davi, referência a Davi, que é o patrono, né? Quando se fala em trono, a maioria das referências que nós temos é o trono de Davi, ou a casa de Davi. Não é à toa que Davi é o nome mais citado nas escrituras sagradas, né? O nome pessoal é Davi, 1031 ocorrências, mostrando aí 1, 0, 3, 1. 13 31, que tem a ver com Davi, com amar, com o nome dele quer dizer amar, né? Amor, Davi. E Maria, no seu cântico, Lucas 1, 52, fala dos tronos dos poderosos. Depois vamos para Atos, citando o trono de Davi, e também depois o trono de Yahvé, o céu é o meu trono. Depois tem uma citação de tronos, aí já como uma hierarquia, soberanias, principados, potestades e tronos, Colossenses 1,16, e trono de Deus e trono da graça em Hebreus. E assim, trono da majestade também em Hebreus, trono de Deus, Jesus está à destra do trono de Deus, Hebreus 12, 2. Então, essas principais ocorrências aí no Novo Testamento, mas a grande ocorrência da palavra tronos está, como disse anteriormente, no livro de Apocalipse. 46 ocorrências nós temos aqui. Começando pelo capítulo 4, 7 espíritos diante do trono, do que é, do que era e do que era e do que virá. Depois também encontramos falando do trono de Satanás para a igreja de Pérgamo, né? Capítulo 2, versículo 13. Capítulo 3, 21, já fala que Jesus diz que o vencedor sentará com ele do seu trono, na carta da igreja, deve ser de Laodiceia. 4:2. O capítulo 4 de Apocalipse é o capítulo que mais tem trono. Né? Aparece aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ocorrências da palavra trono só nesse capítulo 4. Parece que 4 é quando João é arrebatado para o céu. Né? Então tem o trono, sentado no trono, ao redor do trono. Então, no redor do trono tem 24 anciãos. São 24 tronos. Então, põe o trono no meio. Então, 26, 6, 6, 6. Dos 4 lados, né? E de cada lado, um ser vivente. Então, ele vê constantemente 24 anciãos e 4 seres viventes. Diante do trono tem 7 tochas, que são 7 espíritos de Deus. Do trono saem relâmpagos, trovões. Né? O trono, diante dele é um mar de vidro, parece cristal. No meio do trono tem os seres viventes, que têm olhos por trás e pela frente. Tudo isso no capítulo 4.
sentado no trono que vive pelo século do século, os 24 anciãos do trono. Capítulo 5, depois tem algumas ocorrências falando que a mão direita daqui que está sentado no trono, então Deus está no trono aqui, a mão direita dele está o Filho. E no meio do trono os 4 seres viventes, 24 anciãos, e é isso. Capítulo 6 tem mais uma ocorrência, aquele que se assenta no trono, a ira do Cordeiro. O 7 tem lá umas 5 ou 6 ocorrências, falando da grande multidão diante do trono, mais o Cordeiro. Deus se assenta no trono e o Cordeiro. Os anjos em pé rodeando o trono, mais 24 anciãos, mais 4 seres viventes. Diante do trono a grande multidão, o Cordeiro no meio do trono. Capítulo 8, o altar de ouro diante do trono. Capítulo 11, 24 anciãos sentados no trono diante de Deus. Capítulo 12, um filho varão foi arrebatado até Deus para o seu trono, falando aí da guerra, né, de Miguel com o diabo, etc., com o dragão. Capítulo 13, o dragão dá o seu poder e o seu trono. Então a gente encontrou o trono de Satanás em capítulo 2, falando da igreja de Pérgamo, e aqui agora falando do trono do dragão. 14, 3, 144 mil selados diante do trono, com os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Agora o 16, 10, a gente encontra o trono da besta. Sobre o trono da besta vai derramar a 5ª taça. Então, 3 tronos aí de inimigo, né? Trono de Satanás no capítulo 2, 13. Trono do dragão no 13, 2. Trono da besta, 16, 10. No 16 também fala do santuário ao lado do trono, que vai receber a 7ª taça. Capítulo 19, mais 2, citação de 24 anciãos, mais 4 seres viventes. Uma voz que sai do trono. Capítulo 30, 20, está pondo tronos para os que vão julgar. O início do milênio, deve ser o juízo de Mateus 25, né, o julgamento das nações. O 21, juízo final, o grande trono branco. É onde fica Jesus, à direita dele o Filho, e ali depois o Espírito Santo, né, representando o braço, que é Jesus, e a mão, que é o Espírito Santo. 21, grande voz vinda do trono. 21, assentado no trono que eis que faço nova todas as coisas. 22, rio da vida, sai do trono de Deus mais o Cordeiro. E acaba o Apocalipse com 22, 3, o trono de Deus e do Cordeiro na Nova Jerusalém. Então nós encontramos aí as palavras tronos no grego. Vamos agora para o Velho Testamento, vamos ver no hebraico, que as maiores referências estão no Velho Testamento, né? São 135 ocorrências da palavra trono. A maioria dela, 95%, refere-se a trono de reis. Algumas vezes cadeira, lugar. 135 ocorrências, a palavra é a palavra kissé. Kissé vem da raiz verbal cobrir, esconder, significa assento de honra, cadeira, trono. A maioria dessas ocorrências, 135 vezes, aparece nos livros históricos, né? Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Depois temos os poéticos com 26, começando com Jó, Salmos, Eclesiastes, Provérbios, Cantares. Depois os profetas 35 vezes e Pentateuco 4. Lembrando que o rei de Judá teve 19 reis, né? Um período aí de 344 anos. E o reino de Israel, mais ou menos 20 reis, com um período de 209 anos. Começamos pelo trono de Faraó, que é a primeira ocorrência, lá em Gênesis 41 e Êxodo 11, trono de Faraó. Depois tem o trono do rei de Israel, que quando fosse se tornasse rei deveria levar uma cópia da lei consigo. Juízes, encontramos o trono de Eglon, aquele rei moabita que tinha um leito de 4 metros, né? Falando depois de Eli, fala da cadeira de Eli, mas a palavra hebraica é trono. O trono da glória, que Ana fala no seu cântico, Ana, mãe de Samuel. Trono de Davi, trono de Salomão, é a maioria das ocorrências nos livros históricos. Depois temos o trono de Acabe, lá em 2 Reis, Jeú, também 2 Reis, Joás, 2 Reis, Jeroboão 2, 2 Reis. Esse Jeroboão e esse Jeoás são filhos de Jeú, que reinou 4 gerações, né? Vilmerodac, que era o sucessor de Nabucodonosor, levantou Joaquim no ano 562 a.C. e pôs ele no trono também. Salomão construiu um trono de marfim, está lá em 2 Crônicas 9, com 6 degraus, cada degrau tinha um leão de um lado, 12 leões, né? E falando de marfim, Acabe também fez um palácio de marfim. Trono de Deus, Micaías teve essa visão do trono de Deus, né? Quando foi dar o veredito para Acabe e Josafá ir para a guerra.
Assuero, o rei Assuero no seu trono. Salmos tem várias citações de trono, a maioria delas é trono do Senhor dos Exércitos, de Yahvé. Provérbios também tem algumas. Isaías também tem algumas citações. Por exemplo, o rei Isaías, quando foi receber a direção de Deus, foi no ano que morreu o rei Uzias. Ele viu o trono do Senhor. O Senhor sobre o alto e sublime trono, Isaías 6. O querubim ungido da guarda, que depois se tornaria Satanás, também fala que queria passar o trono dele acima de Deus. Trono de honra, Isaías 22. Trono da Caldeia, Isaías 47. Os céus é o meu trono, diz Yahvé, Isaías 66. Pois algumas ocorrências, Jeremias, também no trono de Davi. Trono de Nabucodonosor, Jeremias 43. Joaquim, quando foi reconstituído por Evil-Merodach. E Ezequiel, nós temos também a visão especial de Ezequiel no capítulo 1 e capítulo 10, que ele vê os céus abertos, vê as rodas giratórias com os 4 seres viventes, né, com os querubins. Então, no capítulo 1 e capítulo 10 são citados o trono, como safira, semelhante a homem, sentado sobre ele. No 10 ele vê pedra de safira como forma de trono. Em Ezequiel 26, tronos de príncipes. E Ezequiel 43, tronos de Yahvé. Jonas fala do trono de Nínive, o rei desceu do trono quando recebeu a direção do profeta. Ageu, o trono dos reis. Zacarias termina em Zacarias 6,13. Como é então que é o desenho da sala do trono de Apocalipse 4? Então, o trono de Deus no meio. O trono de Deus tem 3 assentos. Um assento primeiro é Deus, Yahvé, eu sou. À destra dele fica o Filho, citado várias vezes, está à direita, que seria o braço estendido. E à direita do Filho, o Espírito Santo, que é a mão. Então, quando cita várias vezes na Bíblia a mão forte e o braço estendido, são citados 11 vezes em Deuteronômio, em 1 Reis, 2 Reis, Salmos, Jeremias, Ezequiel. É citado, Deus tirou com mão forte e braço estendido. Mão forte é Jesus, né? Cristós, Messias. E a mão, o braço estendido é o Messias, que primeiro você tem o braço. Então, põe isso daqui para lá. Primeiro aqui está Yahvé. Então, do lado dele o braço, na ponta de lá o Espírito. Então, Jesus, aqui na ponta de cá, no meio do trono, que fica do lado de lá para cá tem Deus, Yahvé, para lá tem o Espírito, e Jesus está aqui no centro, ele é o braço estendido, e depois dele tem o Espírito Santo, que é a mão. Então, quando diz várias vezes que ele tirou com o braço estendido e mão forte, é uma referência a Jesus Cristo, Huios Theos Soter, Jesus Cristo Salvador, e depois dele, Espírito Santo, que também aparece aqui na forma de 7 Espíritos de Deus diante do trono, né? Que está lá em Isaías 11, a descrição dos 7 Espíritos de Deus. Também aparece em Salmo 89, 13, destra, braço e mão. Tá? A destra de Deus é Jesus. Ele é o braço e depois a mão o Espírito Santo. E tem uma inversão aí em Jeremias 21, 5, fala mão estendida e braço forte. Quando a ocorrência correta é braço estendido e mão forte. Então, o trono, nós temos lá 24 anciãos que estão sobre o trono, e mais esse trono central, que é o grande trono branco, que tem 3 assentos. Fica na paz, tchau, tchau.